Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha. Hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber Adalício Alves para batermos um papo. Adalício, que é um homem inteligente, gosta de desafio, que sempre tem a visão de investir na cultura de Riachão e na missão de correr atrás dos seus objetivos. Foi professor universitário e atualmente trabalha com arte sacra. Adalício, conte sua história, Adalício. Boa tarde, Selma. Boa tarde, ouvintes da Gazeta FM. Como você falou, sou artista plástico, trabalho com escultura sacra, restauração de obras de arte, mas, como diz o mesmo nome do programa, conte sua história, para poder chegar onde eu estou hoje, tem uma longa trajetória. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa história, né? Que tem pessoas, inclusive da minha família, que sabem pela metade. Provavelmente alguns deles estejam ouvindo. Todos vão ver agora. Pois é, atualmente eu trabalho com escultura de santos católicos e faço restaurações também. Tudo começou quando ainda era fase de criança, adolescência. Fui criado no meio católico, tá? E o meio, o convívio com familiares, parentes, acabou contribuindo para que eu pudesse despertar em mim esse desejo de poder trabalhar com a arte. Os meus avós, eles também eram católicos e sempre no final do ano eles montavam o presépio. Construíam os animais de barro, cerâmica, queimava e pintava. No final do ano montava o presépio. Então, para mim, ver aquilo era a coisa que eu mais esperava durante o ano, era chegar o Natal para poder ver os presépios nas casas das pessoas. Até aí tudo bem, alguns tios também resolveram fazer os animais de barro, um dos meus irmãos. Eu também comecei a entrar nesse jogo aí de criar alguns animaizinhos e tal, que era muito interessante. Eu lembro que lá no início, eu ainda morava na zona rural, teve um período em que, de seca, por eu ser o irmão mais novo da família, meus pais não permitiam que eu acompanhava meus irmãos em algumas atividades diárias. Mas mesmo assim, eu acabava acompanhando algumas delas. Que, período de seca, nós transportávamos o gado da nossa roça, nossa região, para um lugar mais distante onde tinha água. E lá tinha um tanque onde o gado bebia, que tinha um barro bem preto, muito macio. Meus irmãos pegavam e criavam bolinhas, criavam uns passarinhos. E eu achava muito interessante isso. E eu lembro que em determinados momentos, meus irmãos, por ser mais velhos do que eu, eles faziam, colocavam dentro de um galho de árvore seco, dizia que no dia seguinte era para eu ir buscar. Então para mim era um motivo muito grande poder ir ver os animais que ele fez e colocaram no topo. O tempo passou e uma das coisas que eu mais almejava era ter um presépio. Presépio no sentido de ter Jesus, Maria, José, o anjo, os reis magos e os pastores. Era o meu maior sonho. Então, motivado em querer ter um presépio como esse, completo, foi o pontapé inicial para poder começar a criar figuras humanas. Que até então, pessoas da minha família criavam os animais, panelinhas, coisas simples de barro, mas ninguém se aventurou até então em fazer figuras humanas. Então eu, com 14 anos, eu comecei a trabalhar com figuras humanas. De barro. De barro. Mas para que isso se concretizasse, eu tenho dois tios que eles têm um presépio feito de barro para um artista de Exu, Dodora, filha Dodora. Então o presépio é completo, tem Jesus, Maria, José, o anjo, os reis magos montados no camelo, os pastores. Então eu combinei com cada um tio em passar uma temporada na casa deles para olhar o que ele tinha e fazer o meu.
Bom, interessante. Então eu consegui fazer, eu lembro que passei mais de uma manhã para criar a cabeça do menino Jesus. É um negócio horroroso. Mas eu tenho até hoje guardado essas primeiras peças, sabe? Então eu fiz um presépio na casa de um tio, depois fui para casa do outro tio, passava a manhã toda lá, olhando a peça, o presépio dele, peça por peça, e conseguia fazer o meu. A pintura, eu tinha que me dar conta do material disponível que eu tinha. Tinta de tecido. Usava tinta de tecido e pintava. Para mim foi uma conquista imensa criar essas primeiras peças. Daí pessoas que viviam próximo de mim, eu quero que você faça um carneirinho, eu quero que faça um anjo, eu quero fazer um presépio. E aí comecei a fazer algumas peças de presépio. Para mim, para alguns parentes. E quando eu tinha 17 anos, a coordenação da comunidade de Bom Sucesso, região pela qual nasci e vivi, eles me pediram para construir uma imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que estava tendo uma dificuldade muito grande de encontrar alguém que fizesse, ou até mesmo de comprar a escultura pronta. Então, eu fiz uma pequena e... Que material são? Barro, cerâmica. Foi modelada de barro, assada de forma caseira, fez um buraco no chão, fazia um buraco no chão, colocava fezes de boi, colocava as esculturas por cima e revestia novamente com fezes de boi. E colocava fogo. No dia seguinte era uma maior alegria poder descavar aquilo ali para poder ver o resultado. E então eu fiz a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso em 2006, agora vai fazer 20 anos. Fiz essa imagem, ela tem 1 metro de altura. Assim, na época, foi uma grande conquista construir uma escultura de mais ou menos 1 metro de cerâmica. Eu não conseguia pegar a imagem sozinha. Eu tinha 17 anos quando eu fiz essa escultura. Foi uma conquista imensa. Mas assim, sempre que eu fazia algum trabalho a partir desse, eu vi que tinha algo que meio que incomodava. Não era exatamente aquilo, mas até então eu não sabia. O tempo passou e me interessei em fazer escultura em madeira também. A minha avó, ela tinha uma escultura de uns 30 centímetros, representação da Senhora Santana. Eu achava muito bonita mesmo. Hoje pertence à minha prima, Ana Lúcia. Então, eu cheguei ao ponto de ir na casa dela, peguei emprestado essa escultura, levei para casa, usei as ferramentas que meu pai trabalhava. E meu pai trabalhava construindo portões, grades, a roça. E aí eu peguei as ferramentas grosseiras que ele tinha e acabei entalhando a minha Senhora Santana, a escultura. E nessa época, eu já conhecia uma pessoa muito querida aqui em Riachão, um Toninho, conhecido como Toninho de Micanô. E ele, na época, me passou algumas instruções sobre pintura, materiais que até então eu não conhecia. Então eu já consegui ter um trabalho de pintura mais interessante. E paralelo a isso, comecei trabalhando também, fazendo algumas outras peças de presépio, madeira mesmo. Só consegui fazer 3 esculturas, que hoje estão comigo. Na época eu não vendi, fiquei comigo. Até hoje eu ainda guardo elas. E aí, quando foi em 2010, 2008, 2009, 2010, eu estava prestando vestibular para engenharia civil. A minha ingenuidade era tanta que na época eu estava cursando, prestando vestibular para engenharia civil, pensando que estava fazendo arquitetura. Mas, enfim, chegou na época, a universidade, a UFBA, tinha o vestibular em 2 fases, não era pelo Enem. Então, eu passava na primeira, na segunda não passava. E chegava nisso. E aí chegou um ponto que eu consegui o meu primeiro trabalho aqui na prefeitura, fiz um concurso REDA em 2010. Então ficou esse período de 2010 até 2012, trabalhando literalmente fora das artes. Foi um período que eu não trabalhei com arte. E aí, 2012, quando eu estava desempregado desse REDA, que foi 2 anos, 2013, eu fui contratado pelo pároco da cidade para fazer um trabalho de restauração no forro da igreja. Veio uma equipe de Salvador para trabalhar na restauração do forro da igreja, matriz, e eles solicitaram ao padre que convocasse algumas pessoas que entendiam um pouco de arte que pudesse trabalhar. Então, foi no período que eu trabalhei, você mesmo, Selma, também trabalhou comigo, foi onde eu te conheci. Nós 2 trabalhamos. Pois é, e Zezinho.
Pois nesse período eu conheci essas pessoas que vieram de Salvador, eles conheceram o meu trabalho e me influenciaram a fazer o curso Artes Plásticas, que até então eu não conhecia, não sabia. E era o que você imaginava? Que você realmente queria ser artista plástica? Exatamente. Artista plástico. Exatamente. Então, em 2013 eu prestei o vestibular com a minha nota, na verdade não foi o vestibular, eu fiz o Enem. Prestei o Enem, com a nota do Enem eu consegui me inscrever e aí passei e fui chamado para fazer a segunda fase, que até então o curso Artes Plásticas, em 2013, tinha a segunda fase. A segunda fase do vestibular era fazer 2 desenhos, um de observação, e esse de observação era figura geométrica, então não poderia usar nenhum utensílio que usasse como régua, senão seria eliminado, então era mão livre. Eu tinha recebido uma instrução de uma colega minha, Sandrinha, de como fazer o desenho, porém ela não me disse o tamanho que seria esse desenho. E do nada, no dia da prova, me colocaram um papel enorme, A0, se não me engano, quase 1 metro e pouco de tamanho, para desenhar um cubo imenso. Não sei como, mas eu consegui desenhar no turno da manhã. E à tarde eles colocaram um tema, eles deram um tema e baseado naquele tema teríamos que construir um trabalho, uma obra de arte. Uma prova prática, né? Prova prática. Consegui passar, cheguei na UFRA. Graças a Deus. 2013. E aí, você gostou do curso? Você realmente era isso que você esperava quando você entrou lá? Com certeza, com certeza. Porque é o seguinte, a universidade abriu portas, leques, coisa que até então eu nunca imaginava que existia. Quando eu fazia uma escultura antes de entrar na UFBA, eu sentia que tinha algo que me incomodava nas esculturas. Mas eu não sabia, independente se é de madeira ou de barro, de cerâmica. Até então não sabia o que era. Mas depois que eu comecei a entender a complexidade da escultura, técnicas de construção, proporção da figura humana, contraposto, então, foram diversos conceitos, técnicas que a faculdade me possibilitou. É como se, de certa forma, a universidade me lapidasse aquilo que eu já estava fazendo. E para mim foi muito bom. Agora sim, aprendi bastante técnicas, aperfeiçoei na verdade. Agora existem alguns cursos que eu fiz fora da universidade. No período em que eu ainda era estudante, eu fiz alguns cursos extras que até hoje, por meio desses cursos, eu faço alguns trabalhos de arte. E, enfim, durante esse período na faculdade eu conheci pessoas, conheci técnicas, trabalhos, fiz trabalhos para outras pessoas, consegui clientes. E quando você terminou o curso, né, na faculdade, por que você resolveu vir morar em Riachão? Então, eu entrei na universidade em 2013 e saí em 2019. Fiquei 6 anos estudando. Só que nesse período eu não fiz só estudar, respondo já essa pergunta. Eu não fiquei apenas na graduação, no curso Artes Plásticas. Eu fiz 2 estágios, estágio no Museu de Arte da Bahia, estágio no Museu de Arte Sacra, fiz curso de italiano, então fui monitor em algumas disciplinas, então isso requeria um pouco mais de tempo. Então tentei distribuir tudo isso, aproveitar essas oportunidades. Concluí o curso em 2019, em 2020 eu passei por um concurso para professor substituto na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Então o curso tinha um prazo de 2 anos, podia ser contratado em até 2 anos. E aí eu prestei serviço, ensinei as disciplinas de escultura 1 e 2, que é ensinar os alunos a modelar figura humana e natureza morta. E no término desse curso, desse período de professor substituto, eu fiz um investimento nas máquinas, sabe, para trabalhar com escultura, e acabei voltando a morar em Riachão. Porque em Salvador não tinha espaço suficiente para instalar essas máquinas para poder trabalhar com a escultura. Aí por isso acabei retornando para Riachão. E hoje faço alguns trabalhos aqui, tanto da escultura quanto da restauração. E a maioria dos meus clientes, quase 100%, são pessoas de fora de Riachão. Alguns de Salvador, clientes fixos de Salvador, como também de outros estados. Inclusive, se é uma curiosidade, teve alguém que viu uma publicação minha no Instagram
de Portugal, um rapaz de Portugal, queria uma escultura, eu não sabia nem como transportar algo daqui do Brasil para lá, a burocracia, mas eu consegui. Eu fiz uma escultura para ele, um menino Jesus, foram dois. E ele ficou satisfeito. Ele quer que eu faça algum outro trabalho, mas por enquanto eu estou com vários trabalhos e eu não posso pegar mais nenhum. Então é um trabalho que você pode viver dessa arte. Pode viver dessa arte, sim, sim. É assim, a arte sacra, a escultura de santos católicos, não agrada a todo mundo. Existe um público específico que valoriza isso, sabe? Mas esse público específico sabe valorizar mesmo. Tá? Eu tenho alguns trabalhos para serem encomendados, para serem feitos, mas eu estou meio que sem tempo. E trabalho de arte sempre exige um pouco de atenção, às vezes a gente calcula um tempo para ser feito e acaba sendo mais tempo do que o previsto. Isso acontece. Tem outro ouvinte aqui também que mandou uma mensagem. Ele tem Instagram nos trabalhos dele? Se tiver, me manda. Anuncia aí seu Instagram. Tem sim. Meu Instagram é alicio.alves. A gente vai compartilhar no da Gazeta daqui a pouco. Pois é, Adalice. Então, você que está acompanhando, né, esse nosso bate-papo e quer mandar uma mensagem ou uma pergunta para a Adalice, nosso WhatsApp da Rádio Gazeta é 7592517039. Mande sua mensagem, que a Gazeta está ao vivo aqui com a Adalice Alves, artista plástico de Riachão de Jacuípe. Então, vamos fazer nosso bate-papo, né, com a Adalice. Adalice, você, antes de... Como foi seu acesso aos seus estudos durante o primário e o ginásio? Naquela época existia transporte público. Como você fazia para transportar, né, para você se mover até ao colégio? Então, da primeira até quarta série, eu estudei no colégio próximo à casa dos meus pais, na zona rural, no município de Candial. Então, tranquilo, não tinha essa chance de ter transporte. A gente ia e voltava a pé, não era tão distante, não. No ensino médio, aqui de quinta série até oitava, eu estudei no Campo Alegre. Aí já foi um pouco mais difícil, porque nós se deslocávamos de casa em torno de 11h30 da manhã, saía, caminhava uns 3 km, eu acho, 12, 13 km, até a Encruzilhada, que fica próximo ao Bom Sucesso. Esperávamos um ônibus que passava ali, o ônibus passava, pegava a mim, meus irmãos, meus primos que também estudavam, deixava passar uma turma no Campo Alegre, onde eu estudava, e esse ônibus vinha para Riachão para fazer alguns alunos. Então, quando terminava a aula no Campo Alegre, nós ficávamos lá de fora, no quiosque, esperando o ônibus voltar de Riachão, pegar e devolver lá próximo à Encruzilhada. E tinha época de chuva que era um tormento. Era tormento. E teve uma outra época aí, acho que não lembro exatamente o ano, em que o candidato a prefeito perdeu e não teve transporte. Então, do mês de outubro até dezembro, tínhamos de rebolar do nosso jeito para até chegar à escola, Campo Alegre, ou de bicicleta ou a pé algumas vezes, mas sempre superando os desafios chegando. Já o primeiro ano até o terceiro ano eu já estava morando aqui em Riachão, então foi bem mais fácil, foi bem tranquilo. Interessante. Como foi, se você não fosse artista plástico, qual seria outra sua profissão? Selma, olha só. Eu ia dizer arquitetura, mas arquitetura também é arte. E o curso de arquitetura saiu de dentro do curso de Belas Artes. Mas assim, existem outras coisas que eu gosto bastante, que eu tenho como hobby, que é planta. Eu seria talvez um botânico. Eu tenho uma coleção de rosas do deserto e outras plantinhas de cactos que quem me vê pensa que eu estudei botânica. Eu tenho uma coleção enorme. Mas é hobby mesmo, viu? Mas o seu foco é artes plásticas. Artes. E mesmo com as plantas eu acabo fazendo arte, porque eu acabo alterando o formato da planta, criando a técnica bonsai, que é você estilizar uma árvorezinha do jeito que você quer. Então estou trabalhando essa técnica também, que não deixa de ser arte. Que é terapia. E qual outra planta que você gosta de? Olha,
para bonsai, eu estou trabalhando árvores nativas na nossa região. Umburana, muzeiro, a fritanga, algumas frutíferas na nossa região. Então, estou trabalhando, começando agora, há pouco tempo, trabalhar ela transformado em bonsais. Mas a coleção mesmo é rosa do deserto. Você tem quantas rosas? Aí eu acredito que tem mais de 400 plantas em casa, de rosa do deserto. É mesmo. É porque você gosta de mover com é seu hobby. Isso mesmo. E você finalizou seus estudos, né? E você decidiu voltar para Riachão. Adalice, você restaurou a igreja matriz junto comigo, não foi? Isso, 2013, 2012. Como foi o seu convite? Como foi que te convidaram? Olha, eu tinha saído do trabalho desse REDA, eu estava, de certa forma, desempregado. E aí eu acho que, se eu não me engano, foi Maciel que entrou em contato comigo. Porque, de certa forma, eu tinha uma certa ligação com o Maciel, pouco. Mas da igreja, muito daqui, que tinha ligação comigo era Maciel. Acho que foi ele que ligou para mim, ou me passou mensagem, dizendo que Padre Roberto queria ter uma conversa comigo. E aí marcou esse encontro, conversei com o Padre Roberto e ele falou que estava vindo de Salvador uma equipe de restauradores para fazer a restauração do fogo da igreja e que estava necessitando de pessoas que, de certa forma, tinham certa ligação com artes. Foi muito bom, eu gostei bastante da experiência. Foi o meu primeiro contato com restauração. Foi o primeiro trabalho seu? De restauração, sim. E qual foi o trabalho que você teve? Sendo o primeiro trabalho, sem ser perto da igreja, qual foi o trabalho? Você quer dizer um trabalho de restauro? Não. De restauração. Não, antes mesmo desse trabalho do fogo da igreja, eu fazia o que algumas pessoas ainda chamam de restauro. Pegar uma escultura, um santo católico e pintar tudo de novo. Então, esse era o entendimento que eu tinha antes de conhecer o que realmente é restauro. Mas depois que eu conheci essa equipe, mas era peças, esculturas pequenas. Depois que eu trabalhei com o pessoal de Salvador na restauração do fogo da igreja matriz, eu vim entender o que é realmente restauração. E aí, a partir daí, meus trabalhos de restauro realmente uso os critérios de restauração. Que é você, primeira coisa, preservar o que tem de original, preservar, limpar, conservar, e se for uma peça devocional, refazer aquilo que se perdeu de forma que fique integrado. Esse é o critério que eu adoto para as esculturas e restauros que eu faço. Mas ainda se encantou com a arte. Pois é, exatamente. Pois é. Então você é do time de São João ou Natal? Olha, se fosse há um tempo atrás, há alguns anos atrás, eu diria que era Natal. Hoje eu faço o presépio todo ano, ainda faço na casa da minha mãe, lá no próximo a Bom Sucesso. Eu não faço aqui, não tenho estrutura, mas faço lá. Ainda faço aquele circuito de casa em casa para ver os presépios. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, eu prefiro São João. São João. O que é que te encanta em São João? As festas juninas, as comidas, o encontro, o friozinho, o milho, a fogueira, a fumaça, até isso. Como é que diz? São João é uma tradição que todos nós gostamos, né? Independente do que tenha outras, né? Exatamente. Me fala um pouco também da igreja do Bom Sucesso. Me fala um pouquinho da igreja do Bom Sucesso, você que morou lá há muito tempo. Pois é, eu morei na região próxima ao Bom Sucesso, eu sempre frequentei, minha primeira comunhão eu fiz lá. Então, eu fiz alguns trabalhos na igreja, como eu já havia dito. A primeira escultura de Nossa Senhora do Bom Sucesso, uma escultura pequena de uns 30 centímetros. Fiz também uma outra escultura maior, que é a que está até hoje no altar. Agora, em 2026, vai completar 20 anos que eu fiz essa escultura. E eu estou com um projeto de fazer uma nova escultura com todo o conhecimento e técnica que eu venho adquirindo durante os anos, para que eu possa colocar em 2026, completando assim os 20 anos. E além disso, eu fiz pintura no piso da igreja, próximo ao sacrário. Eu fiz uma pintura com o símbolo do cálice, da uva, da hóstia. Fiz uma pintura do... Eu não gosto muito de fazer trabalho de pintura, mas é o que tinha e eu acabei fazendo. Fiz também, inclusive, a pintura próxima ao Santíssimo, em cima na parede.
Adalício, teve um ouvinte aqui que tá mandando um abraço para você, né? Pro Edna, que está na escuta. Professora Edna, amo de coração, Edna. Obrigada. Pois é. Então, Adalício, vamos falar um pouquinho também agora sobre a paixão de Cristo, né? Você que interpreta Jesus, né? Então, eu gostaria de saber como começou essa peça da paixão de Cristo, lá no Bom Sucesso. Olha, E quantos anos ela tem, essa peça? eu não vou te dizer com precisão o ano exato, que eu não sei, mas teve início, segundo as pessoas mais velhas da região, a apresentação da Paixão de Cristo em Bom Sucesso teve início na década de 80, quando se cogitava em fazer uma comunidade. Então, há relatos de que o padre-chefe da época sugeriu que tivesse algo de peregrinação para os fiéis, já que a gente está construindo uma nova igreja, uma nova comunidade. E aí, Luiz Cirilo, Luzinho, ele tinha uma filha que morava em Pernambuco, que conhecia a peça A Paixão de Cristo, lá de Nova Jerusalém. Então, eu acredito que por causa disso, bebemos da fonte disso. Então, ela trouxe aqui um pouco de conhecimento para cá e deu início à apresentação da Paixão de Cristo em Bom Sucesso, na década de 80. Na época eu nem era nascido. E aí foram alguns anos, teve dificuldade, acabou não tendo, Luiz Cirilo acabou falecendo, a família próxima à comunidade assumiu, levou à frente, e na final da década de 90 para 2000 tivemos ajuda da prefeitura para construir figurinos novos, melhorias, o tempo foi passando, e aí sempre houve alguns, às vezes, atrito entre pessoas que estavam envolvidas na apresentação, uns que não queriam participar, outros não, enfim. E aí teve alguns anos da década de 2000 que não houve a apresentação. Em 2011, eu estava morando em Riachão. Foi quando eu conheci Maciel, Vitor, e juntos nós conseguimos articular uma apresentação aqui dentro da cidade da Paixão de Cristo. Então fizemos aqui com o apoio do padre Roberto, 2011, 2012, 2013, 3 anos. Sempre com aquela ideia de tentar melhorar aos poucos e fazer as coisas dentro de nossas limitações. Então, em 2013, eu fui para Salvador, não teve mais aqui. 2013, ainda tentamos fazer aqui, fez. 2014, 15, não teve mais. Aí tentou fazer em Bom Sucesso alguns anos, e aí eu me lembro que eu recebi um chamado de Toninho, lá de Bom Sucesso. Toninho, ele chegou para mim e falou assim: Adalício, eu lembro hoje, no final, um dia de sábado, no fundo da igreja, estava ali com uns conhecidos, ele chegou para mim e falou assim: Adalício, teria condições de você, no domingo de Ramos, fazer aquela apresentação onde Jesus escolhe os discípulos e sair da casa do finado seu Obedias, na época da vida, da casa de Obedias até a igreja? Eu falei: tudo bem, pode sim. Aí combinou, e aí caiu a ficha, poxa, eu tenho, de certa forma, com a ajuda da igreja de Riachão, um figurino que eu tentei fazer aqui em Riachão, porque eu não posso usar isso para fazer em Bom Sucesso. E aí veio se despertar. E aí eu acabei usando parte desse figurino que eu tinha construído com o apoio da Igreja Católica de Riachão, aqui e levei para lá. Chamei Neto Inácio e tentamos difundir. Então, 2011, 2017, 2018, 2019, fizemos a apresentação em Bom Sucesso. Então, quando eu assumi, de certa forma, a responsabilidade de seguir em frente com essa apresentação, eu trouxe personagens novas que até então não tinham. Eu incluí na crucificação, a crucificação dos 2 ladrões, que antes não tinha, uma luta para conseguir essas cruzes, mas consegui essas 2 cruzes, consegui voluntários que pudessem subir na cruz também. E além dos 2 ladrões, eu consegui montar um grupo de sumos sacerdotes, que são 6. Então foram eles os grandes vilões em querer que Jesus fosse condenado, e aperfeiçoei o julgamento. No sentido de aperfeiçoar colocar mais sentido, colocar mais personagens. E aí foi fluindo. 2020 não teve por causa da pandemia, 2021 não, e retomamos 2024, ano passado. Sucesso. No ano passado, nós tivemos apoio da prefeitura, fez um projeto,
fizemos o projeto, lançamos e foi aceito. Esse ano também nós lançamos o projeto, foi aceito. Nós estamos a todo vapor preparando isso aí. Aí você faz a última ceia e a Paixão de Cristo? Na verdade, é um pouco mais do que isso. A gente apresenta desde o momento que Jesus chega no templo e vê lá que transformaram no comércio, que ele expulsa os anciões. Então, desde esse momento, aí vem a última ceia, em seguida, fazemos a última ceia na quinta. Na quinta. Então, na quinta, a primeira cena, a gente faz Jesus chegando no templo, a última ceia, a traição, que é um concílio entre os sumos sacerdotes, no qual eles tentam achar uma forma de prender Jesus, e preocupados porque a Páscoa está se aproximando, então tem que achar um jeito de prender sem que não se amotine o povo inteiro. Então tem esse momento em que no meio desse concílio Judas ele se oferece para trair Jesus, se oferece, recebe as moedas, e depois Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, onde fica com alguns discípulos, ele é preso lá. Judas identifica Jesus com um beijo, ele é preso. E em seguida nós vamos trazer uma cena que só foi feita uma vez, que é quando Jesus ele é preso no Jardim das Oliveiras, ele é levado até a casa de Caifás naquela mesma noite, e ele é interrogado por Caifás. Caifás é o sumo sacerdote supremo, chefe dos sumos sacerdotes, e que ele quer de todo jeito que Jesus seja condenado. Mas como ele não tem poder para a sentença, eles perguntam a Jesus, eles acham que Jesus blasfemou e prende, para que no dia seguinte encaminhe para Pôncio Pilatos. Isso já vai acontecer esse ano? Isso acontece esse ano, isso aí na quinta-feira, no dia 17. E na sexta, como é? Na sexta, a gente começa a apresentação, o momento em que Maria, mãe de Jesus, ela fica sabendo que Jesus foi preso. Então ela se meio que desespera em saber que Jesus foi preso. Depois vem o julgamento. É feito o julgamento e em seguida a via sacra. A via sacra, crucificação e mais uma novidade. Esse ano nós estamos dispostos a fazer a ressurreição, pela primeira vez, uma cena inédita, que nunca houve antes. Algumas pessoas que já assistiram sempre ficavam cobrando, porque não fazem a ressurreição em cima do morro mesmo, porque é uma cena que vai fechar todo o contexto das apresentações. Então nós estamos lutando para fazer a ressurreição. Até então está tudo certo. E temos uma outra novidade, só que essa novidade as pessoas vão saber quando estiver lá. É mesmo? Não vai ter... É assim, não vou dizer bem novidade, porque tudo que a gente tem feito até então são mudanças para que venha melhorar. Então, nós fizemos uma mudança esse ano, estamos programando uma mudança para que fique melhor, para que as pessoas possam ouvir melhor o que está sendo dito. Legal. Quantas pessoas trabalham nesse teatro? Olha só. Eu acredito que tudo mesmo deve ter de 50 a 60 pessoas. Desde a pessoa que está ali sendo um protagonista, aquele que está carregando, montando o cenário, cavando um buraco, colocando os piquetes, montando o cenário. Ela se afasta de 60 pessoas. Aí tem pessoas que participam com mais de um personagem, porque é uma grande dificuldade de achar voluntários que queiram participar. Porque todos, na verdade, são voluntários. Alguns são da comunidade de Bom Sucesso, comunidades vizinhas, de Riachão, então a gente monta um grupo. Inclusive, até pouco tempo, nós estávamos procurando interessados, homens e mulheres em participar. Homens para serem soldados e mulheres para ser figurantes, tanto na quinta quanto na sexta. E as roupas? Quem é que produz as roupas? Olha, o figurino, tem uma parte do figurino que foi feito na década de 2000, eu não sei dizer exatamente quem construiu, mas foi doado para a comunidade. Parte do figurino foi doado para a comunidade de vocês. Outra parte, eu montei com minha irmã, quando eu tentei fazer aqui em Riachão, em 2011, 2012. A gente fez uma parte do figurino. E sempre está construindo coisa nova, porque esse ano, por exemplo, estamos construindo figurino novo para 2 personagens que já tem, mas era meio que improvisado. Agora estamos construindo um definitivo, para Maria Madalena e João. E que está costurando, minha prima, o ano passado teve uma ajuda muito grande de Meire, eu não sei o sobrenome dela, Meire, ela se prontificou em costurar, compramos uma peça de tecido, ela cortou em vários pedaços, fez bainha e colocou um acabamento muito legal, está usando esses materiais,
E esse ano tem minha irmã, de novo, está na luta costurando, minha prima, que eu me lembro de São José. Interessante. E para ir nesse local, como é que faz a pessoa, quem mora aqui em Riachão, quem mora em outro local, como é que faz para chegar até lá, no Bom Sucesso? Olha, a apresentação esse ano não vai acontecer na Igreja de Bom Sucesso, devido a algumas desavenças e o padre-chefe, ele suspendeu qualquer atividade dentro da Igreja de Bom Sucesso até solucionar a questão de um terreno. Então, tudo está suspenso. Então, em virtude disso, a apresentação vai acontecer em torno de Bom Sucesso, no campo de futebol da casa de Joilson Ramos. Em outras palavras, no campo de futebol do finado Albi Dias, que é o pai de Joilson, que fica ali próximo, bem próximo do Morro do Bom Sucesso mesmo. E vai haver sinalização em torno da estrada para que as pessoas o percurso, né? Vai ter sinalização próximo. E quais são os horários? A apresentação vai ser dividida em duas partes. Na quinta-feira à noite, às 20h30, e sexta-feira, às 15 horas. Esses horários são os horários das apresentações no local, do campo de futebol, em frente à casa de Joilson Ramos. E quais são suas expectativas para esse ano? São grandes justamente por conta dessas mudanças que eu e os demais membros da coordenação decidimos com o intuito de melhoria. Então, estamos com grande expectativa que vai dar certo o que nós estamos pretendendo fazer. Então, vai aumentar o índice de público, né? Acredito que sim. Esse teatro é divulgado em outras cidades? Olha, ano passado foi divulgado... Até onde é a divulgação de vocês? Ano passado foi divulgado, sim, na cidade de Exu, e acho que Pé de Serra, não tenho certeza, tá? Porque vieram pessoas de lá. E esse ano nós estamos trabalhando, mesmo já chegando os dias, nós estamos preparando os convites para ser distribuído para algumas comunidades, tanto daqui da sede quanto para as cidades próximas. Tem Instagram? Pergunta se Instagram. E o Instagram divulga esse... Tem um Instagram específico. Fala aí pro pessoal que está nos ouvindo, né? O Instagram é Paixão de Cristo Bom Sucesso, tudo junto. Paixão de Cristo Bom Sucesso. Então lá nós fazemos sempre divulgações e publicações também. E vocês cobram para a pessoa? Não, as pessoas vão assistir gratuitamente. Então, você pretende fazer o que nos próximos anos? Na sua vida? Continuar trabalhando com a arte, com a escultura, que é aquilo que eu gosto. Restauro, eu estou evitando trabalhar com restauro porque é um trabalho extremamente complicado, lento, demorado e às vezes o cliente não quer pagar o valor que se cobra. Então eu prefiro trabalhar com a escultura. Então se eu continuar achando trabalhos de escultura, eu vou continuar trabalhando com escultura. Onde eu posso entalhar madeira, fazer a base, dourar, pintar e entregar ao cliente. Legal. E você tem planos de investir mais nessa cultura de Riachão? Com certeza, esse evento Paixão de Cristo mesmo, por ser único aqui no município, vale muito a pena continuar incentivando para que venha tomar um nível um pouco maior. Porque é único. Valorizar o que é nosso. E Riachão tem o privilégio de ter um artista, né? Da terra. Então, Jacuipense tem que dar esse privilégio a você para dar essa continuidade, né? Então, vamos divulgar, vamos fazer o máximo de publicidade, porque isso pode ser estendido até a Bahia toda, né? Para conhecer esse teatro, porque é um trabalho rico, né? Exatamente. E só voltando a completar o que eu já havia falado sobre a Paixão de Cristo, é que todas as pessoas que fazem parte do núcleo de apresentações, todas elas são voluntários, livre, espontânea vontade, e nenhuma delas tem curso de teatro, vai feito por emoção. Então, eu vou estar novamente esse ano participando com Jesus Cristo,
E ao mesmo tempo eu estou por trás de cada coisinha, desde a publicidade, desde como uma pessoa deve se expressar em determinada cena, como deve entrar, como deve sair, dar alguma sugestão a respeito do cenário, eu sempre estou ali por trás de tudo isso. Próximo ano eu já não queria estar mais participando como Jesus, mas eu queria estar dando suporte, preparar uma outra pessoa e estar ali por dentro para dar continuação a esse evento. E como é que você vai fazer para chegar a esse nível aí de outra pessoa? Olha, substituir Jesus. Olha, já tem. Primeira coisa, não é apenas uma decisão minha para dizer, você vai ser Jesus. Não é isso. Hoje existe uma comissão. Eu, Adalício, Laís Oliveira, Alisson, Esmeraldo Neto, que é primo, Joilson Ramos e Elizabeth. São um grupo de 6 pessoas que tudo é discutido entre a gente. Então, o que acontece? É provável que no próximo ano a gente selecione algumas pessoas que estejam interessadas, se estiverem interessados, isso não é indicar de dedo mesmo, e fazer alguns testes, porque são vários tópicos para ser analisados. Capacidade de atuar, talvez porte físico, não pode ser alguém tão baixinho demais, nem tão grande demais, por conta do espaço para caber na cruz. Então, são alguns critérios que devem ser analisados. Então, você é o diretor geral. Quase que isso. É isso mesmo. Me diz, é um privilégio, né, Dalícia, você ter esse papel de divulgar e de trabalhar em cima da cultura de Riachão, né? Então, é isso aí, você está de parabéns, quero te desejar tudo de bom, né? Que vai dar essa continuidade, sim. Então, você ouvinte, que queira mandar mais alguma mensagem para a Dalícia, o zap da Gazeta é 7592517039. Mande sua mensagem, que a Dalícia está aqui ao vivo na Rádio Gazeta para você saber o que você tem vontade de escutar. Então, Adalício, me conte mais sobre essa história do Bom Sucesso. Como foi que você descobriu lá no Bom Sucesso? Por que lá combinaria para você fazer essa peça do teatro? O que você viu lá no Bom Sucesso? Na verdade, eu cheguei, já achei o bonde andando. O bonde já estava andando. Eu simplesmente me aproximei com o intuito de completar o que já tinha. Então, como eu falei, eu trouxe alguns personagens novos que eu acho fundamental, que são os 2 ladrões, que na história Jesus foi crucificado entre esses 2 ladrões, e os sumos sacerdotes também, que são personagens fundamentais. E outra coisa, a comunidade de Bom Sucesso, ela é privilegiada por ter um morro que relembra o Calvário, sabe? Então, você está ali numa sexta-feira, um feriado, acompanhando uma apresentação, onde você está ali sufocado, subindo o morro, no pique, para poder acompanhar, é uma experiência única. O ano passado, nós, no projeto que fizemos, colocamos iluminação no trajeto. Esse ano nós iremos colocar também para que as pessoas possam descer, porque assim, quando a apresentação vem a finalizar, já é final do dia, já fica um pouco turvo. A gente vai colocar iluminação e bem provável uma estrutura que lembre um corrimão, com a corda que liga algumas árvores, principalmente nas áreas mais íngremes, com muitas pedras. Eu fui no ano passado, eu achei muito bonito. Gente, eu aconselho você ir para essa peça Teatro Ar Livre, é no Bom Sucesso. Eu aconselho, porque realmente você vive a época que estamos, que é a Semana Santa. Então, vamos privilegiar Adalício Alves, né? Que ele é o provedor disso tudo. E que vamos também divulgar, né? Divulgue, chame seu irmão, chame seu amigo, chame sua família, porque vale a pena. É um trabalho, né, que é voluntário e voltado à paixão de Cristo. Adalício,
Me diga um hobby que você gosta de fazer. Cuidar das minhas plantas, as minhas rosas do deserto. Cuidar das minhas plantas frutíferas, árvores nativas, que eu tenho várias, eu acabo colecionando também algumas. Então, fim de semana, acabo tirando um pouquinho do meu tempo para estar ali, com a mão na massa, mexendo na terra. E é isso. Acho que mesmo trabalhar com essas plantinhas, sair, final de tarde, eu gosto de contemplar o pôr do sol. Você faz trilha, né, também? De vez em quando, me aventuro algumas aí. Trilha. Mas com esse período de sol muito quente eu não vou não. Só quando o inverno chegar. Mas no inverno é por causa do sol. Exatamente. É muito quente. Muito quente. É isso aí. Quero agradecer a Dalício por estar aqui na Rádio Gazeta FM e desejo a você, Dalício, tudo de bom, que você mantenha essa pessoa firme e forte, né? Que você é um muito determinado quando quer uma coisa, vai até o fim. Então, que Deus te abençoe sempre. Amém. Muito obrigado, Selminha, pelo convite de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre a minha história. Obrigado de coração. Gratidão. Valeu. E aí, o que você achou desse programa? Atendeu as minhas expectativas e eu acho que falei um pouco sobre mim, como o próprio nome do programa é isso, conta sua história. Claro, um pouco nervoso porque não é todos os dias que eu estou com o microfone bem próximo de mim, mas eu acho que isso faz parte do dia a dia mesmo. E é isso, eu gostei bastante. E quem você me indicaria para você ouvir no próximo programa para contar uma história aqui na Chão? Quem você me indicaria? Você me pegou de surpresa, né? Mas tudo bem, eu indico Edson Duarte. Tchau. Edson Lopes? Não, Edson Duarte. Tchau. Ele trabalha com miniatura em casas, que é uma pessoa bacana, faz uns trabalhos maravilhosos com miniaturas de casas. Ah, ele mesmo. O nome dele é Edson Duarte? Edson Duarte. Legal, eu vou convidar ele sim. Assim, quando você fala, conta sua história, o artista é uma palavra que abrange diversas áreas, desde a dança, desde o crochê, e várias coisas. Mas quando você me fez a pergunta de imediato, em minha mente o que veio foi alguma coisa relacionada à minha área, que é a escultura. E de certa forma o que ele acaba construindo, a maquete, a miniatura, deixa de ser uma escultura. Então, de imediato, o nome que veio na minha mente foi esse, Edson Duarte. É isso mesmo, eu já estava em mente, né, convidar ele mesmo. Então, vamos finalizar esse programa. Eu quero agradecer a cada um, você ouvinte, que deu o seu tempinho para nos escutar. Então, um forte abraço, até a próxima semana, assim Deus permitir.